Olá! Hoje, antes de começar, eu gostaria de dar parabéns ao nosso inscrito Rafael, que sempre está curtindo, participando aí dos vídeos. Ele fez aniversário semana passada. Então, Rafael, tudo de bom, tá bom? Grande abraço. Vamos lá então. Vamos continuar a nossa sequência de questões a respeito de solucionar, né, exercícios clássicos que aparecem sempre aí em concurso, em livros, nas provas do colégio, sobre equação de segundo grau. Então, a nossa questão de hoje é essa aqui. Descubra o valor de K na equação para que suas raízes sejam números recíprocos. Então, pausa o vídeo e tenta pensar um pouquinho como é que você resolveria esse exercício. O primeiro passo, então, é a gente, entender o que é que são números recíprocos. O que será que são números recíprocos? Para resolver a questão, a gente precisa saber isso, né? Números recíprocos nada mais é do que números inversos. Ou seja, se um é x, o outro é 1 sobre x. É números que um é o inverso do outro. Vamos ver aqui um exemplo. 3, se um for 3, o outro vai ser 1/3. Ou seja, eu inverti o número, né? Um é o inverso do outro. Ó. 3 é o inverso de 1/3 e 1/3 é o inverso de 3. Então, números recíprocos, gente, são números que têm essa característica, entendeu? Repara que o único número que não tem recíproco nenhum é o zero, né? Porque zero não existe 1 sobre zero. Eu não posso dividir por zero. Então tem que ter esse cuidado com o zero. Então, sabendo dessa definição de números recíprocos, né, que é a mesma coisa que números inversos, como é que nós faríamos para resolver essa questão? Pensa um pouquinho. Ora, como ele quer que as raízes sejam números recíprocos, então, por exemplo, se uma raiz for x1, a outra raiz será qual? Será 1 sobre x1. É só inverter. Então, a gente já conhece mais ou menos como é que é a característica dessas raízes. E agora, como é que você faria para resolver essa questão? Geralmente, gente, em questões assim, onde tem uma letra, né, e essa letra está aparecendo ou no A, ou no B, ou no C, ou em mais termos, né, no A, B e C, aqui está só no B e no C, né? E ele pede alguma coisa a respeito das raízes, né? A gente vai ter que fazer uma conta que envolva as raízes. E essa conta geralmente é qual? Nós já falamos sobre isso bastante. Sobre a soma das raízes, usando a fórmula, que é menos b sobre a, ou sobre o produto das raízes, usando a fórmula, que é c sobre a. Agora, pare e pensa, se eu tenho essas raízes aqui, x1 e 1 sobre x1, é melhor eu usar a soma ou eu usar o produto? É melhor eu usar o produto, né? Eu posso usar os dois, mas usando o produto fica bem melhor. Por quê? O produto dessas raízes dá quanto, gente? Vamos ver? Vocês concordam comigo que o produto dessas raízes é x1 vezes 1 sobre x1? Tá vendo? O produto é esse. Ainda não usei a fórmula, né? A fórmula é c sobre a. Ainda não usei. Só estou vendo qual vai ser o produto. O produto com as raízes desse tipo vai ser x1 vezes 1 sobre x1. E esse produto dá quanto, gente? É só simplificar aqui o x1, né? Eu nem preciso saber quem é o x1, mas eu sei que o produto dá sempre 1 aqui, né? Repara só, ó, 3 vezes 1/3, cortando 3, dá 1. Então, o produto de números recíprocos, né? Números inversos, dá sempre 1. Agora sim, que eu sei que o produto é 1, vale 1, eu posso calcular o C sobre A, né? O C sobre o A, né? Para achar a fórmula do produto. Aí depois, como eu sei que é 1, eu vou igualar. Vamos ver como é que vai ficar então. Repara só, o produto não é C sobre A? Quem é o C, gente? K mais 1. Quem é o A? 2. Então vamos colocar aqui, K mais 1 sobre 2. Então esse aqui é o nosso C. Então perceba uma coisa, olha. O produto é K mais 1 sobre 2. E ao mesmo tempo, o produto é 1. Olha, o produto é 1 e o produto é K mais 1 sobre 2. Então, K mais 1 sobre 2 é igual a 1. Porque o produto tem dois valores, né? E ele tem que ser igual, porque o produto é um só. Então, K mais 1 sobre 2 igual a 1.
Repara que aqui embaixo também tem um umzinho, né? Para nós não confundirmos. E agora vamos multiplicar cruzado, né? Ó, 1 vezes k mais 1 igual a 2 vezes 1. Passando o mais 1 para o outro lado, vai ficar menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, a resposta dessa questão é 1. Ó. Qual é o valor de k para que a equação tenha números raízes que sejam números recíprocos? O valor de k é 1. O que isso significa? Significa que quando eu coloco o k igual a 1 aqui e aqui nessa equação, né? Essa equação agora ela vai ter raízes que são números recíprocos, né? São números que um é o inverso do outro, tá bom, gente? Então, é isso que significa essa resposta. Vamos para a nossa próxima questão. Essa questão aqui, gente, é bem contextualizada, olha. O consultório de uma dentista... Parabéns aí para os dentistas, tá? Fazem um ótimo trabalho cuidando dos nossos dentes. O consultório de uma dentista tem 40 metros quadrados de área. Então, essa informação foi dada. Calcule seu comprimento e largura, ó, seu comprimento e largura, sabendo que ele tem a forma abaixo. Então, ó, o consultório de uma dentista tem a forma de um retângulo, não é isso? Um retângulo, ó. Onde aqui é y mais 5, então aqui também é y mais 5. E aqui, ó, é y mais 2, então aqui também é y mais 2. Então, gente, vocês podem estar pensando, o que isso tem a ver com equação de segundo grau? Isso aí está falando de área, está falando de geometria, está falando de retângulo? O que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver, gente, com equação de segundo grau, tudo a ver. Vamos trabalhar então aqui essa questão. Repara que ele vem falando de área, tá vendo? Vem falando de área e fala que a área é 40 metros quadrados. Então isso aqui já é uma dica do que a gente tem que fazer nessa questão, ó. Ele dá um retângulo. Eu sei calcular a área de um retângulo? Eu sei. A área de um retângulo é esse vezes esse, não é isso? É esse vezes esse. Multiplicação desse por esse, né? Da base e da altura, né? No caso aqui é do comprimento e da largura. Então, gente, a gente pensa o seguinte. A gente sabe que a área desse retângulo aqui vale quanto? Vale 40, né? A área vale 40. Só que, ao mesmo tempo, a área dele é como? Não é esse vezes esse? Então, vamos calcular isso. Vamos achar a área dele sem ser 40. Porque é isso que eu já sei. Eu quero achar a área dele em forma de números. Porque a área dele é y mais 5 vezes y mais 2. Então, ó, a área desse retângulo vai ser y mais 2 vezes y mais 5. Vamos agora fazer o chuveirinho, ó. Chuveirinho, chuveirão, ó. Y com y com y mais 5. Y com 2, y2 com 5. Vai ficar desse jeito aqui, né? Eu posso somar aqui os y, né? Posso somar os y. Então, vamos ter, ó, y ao quadrado mais 7y mais 10. Ah, professor, isso aqui é uma equação de segundo grau. Muito bem. É isso mesmo, isso aqui é uma equação de segundo grau. O que ela representa, gente? Essa equação de segundo grau representa a área desse retângulo. Representa a área desse retângulo. Só que a gente sabe que a área desse retângulo vale quanto? Vale 40. Então, essa equação do segundo grau, ela tem que ser igual a 40. Tá vendo? Ela tem que ser igual a 40. Por quê? Porque 40 é a área. E essa equação de segundo grau, ela representa a área. Então, a representação da área, que é essa equação de segundo grau, é igual à área, que é 40. Tudo bem? Então, a gente agora tem que resolver essa equação de segundo grau aqui. Vamos lá. Então, ó, vindo para cá, né, só por causa do espaço, a gente tem que resolver essa equação de segundo grau aqui, né? A gente sabe que as equações do segundo grau que nós resolvemos, né, aqui tem que ser o quê? Tem que ser zero, né? Tem que ser zero. Então, para aqui ficar zero, eu vou passar o 40 para o outro lado, né? Então, vai ficar assim, né? Vai ficar negativo. E aqui, como não tem ninguém, esse ninguém é o zero. E agora eu resolvo essa soma aqui, né? Ó. Então, é assim que a gente trata uma equação de segundo grau, né? Que quando aqui não é zero, que dá menos 30, tá vendo? Agora, a nossa missão é resolver essa equação de segundo grau aqui. Você pode resolver pelo método que você preferir. Completar quadrados, Bhaskara, fatoração. Eu vou fazer por fatoração, que é mais rápido, né? Ó, aqui é 1, então eu vou colocar 1 em 1. Aqui é 30, né? Eu tenho que dividir esse 30 em dois números que multiplicados, né? Quando eu vou somar
cruzado assim, né? Tem que dar 7 positivo. Então, se nós pensarmos 30 de cara, é 5 vezes 6, mas não vai dar certo. Então, você pode pensar 3 vezes 10. 3 vezes 10, né? 3 vezes 10. Só que 3 vezes 10 dá 30. Só que é negativo, né? É negativo. Então eu tenho que botar o menos e alguém aqui. Ou no 3 ou no 10. Vou botar no 3. Botando menos no 3, a multiplicação dá menos 30, né? E quando eu faço cruzado, ó, 10 vezes 1, 10. Né? 1 vezes menos 3, menos 3. A soma de 10 com menos 3 dá 7. É o do meio? É o do meio. Então está certo. A gente para aqui agora. Agora vamos para nosso segundo passo. Y. Cuidado com o que é Y, tá? É uma equação de segundo grau com a variável Y. Não tem problema. Y mais 10 vezes Y menos 3. Igual a 0, né? Uma multiplicação que dá 0. Isso significa o quê? Que ou o primeiro termo, né, é 0, ou o segundo termo é 0. Se esse for 0, resolvendo essa equação do primeiro grau, vai dar y igual a menos 10, não é isso? E se o outro for 0, resolvendo essa equação do segundo grau, é só passar o 3 para o outro lado, vai dar y igual a 3. Então, achamos as raízes. É y igual a menos 10, y igual a 3. Mas temos que lembrar do que ele queria na questão. Ele queria que a gente calculasse, né, a largura e o comprimento, né, aqui, ó. Tá aqui, né? Ele quer que nós calculemos quanto vale cada lado, né, desse retângulo que é o consultório de uma dentista. Então a pergunta é, qual é a resposta, né? Y igual a menos 10 ou y igual a 3, né? A resposta é não dos dois, né? Não dos dois. A gente vai usar um ou outro para poder saber qual é a resposta, porque a resposta é, ele quer o comprimento e a largura, né, desse consultório. Então, por exemplo, ó, vamos imaginar, ele quer saber então esse número e esse número. Vamos imaginar então que eu coloque y igual a menos 10, tá bom? Vamos ver. Se eu colocar y igual a menos 10, como é que vai ficar o comprimento e a largura desse consultório? Vai ficar assim, né? Ó. Menos 10 mais 5 dá menos 5. Menos 10 mais 2 dá menos 8. E realmente, gente, menos 5 vezes menos 8 dá 40. Mas repara só, vocês conhecem alguma medida negativa? Tem como pegar uma régua, né, e medir alguma coisa e dar negativo? Não, né? Não tem como. Só positivo. Então, essa resposta aqui é absurda. Ela não pode ser. Ela não existe, tá bom? Então, isso já nos mostra que a resposta é 3. Que a resposta é 3, não. Que o que vamos usar da solução da equação de segundo grau é a informação y igual a 3. Vamos ver. Se y for igual a 3, né? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, né? Ó. Vai ficar aqui na largura, ó. 3 mais 5, 8, né? 8. E 3 mais 2, 5. Então a resposta é essa aqui, ó. Essa aqui é a resposta. A largura é 8, né? Desculpa, o comprimento é 8 e a largura é 5, né? Então cuidado com isso, tá bom? A gente acha, geralmente em questão assim, a gente acha uma equação de segundo grau e acha as raízes e uma é negativa e outra é positiva. E geralmente você tem que ver, de acordo com o que você vai ter que substituir, quais aqui vão dar valores reais, né? Porque isso aqui, real assim, no mundo real. Porque não existe uma medida de número negativo. Então essa aqui não pode. Só pode essa aqui, 8 e 5, tá bom? Então usamos y igual a 3. Grande abraço, tudo de bom e bons estudos!